Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo da nossa série sobre os ícones de estilo do século XX. E na crônica de hoje eu vou te contar a história de 5 mulheres super estilosas que marcaram a década de 1920. Eu sou louca, apaixonada pela moda dos anos 20. Eu acho incrível aquele estilo, que ao mesmo tempo que é glamouroso, é festivo, também é muito descontraído, é muito confortável, né? Ai, gente, eu juro, eu sou o próprio Owen Wilson naquele filme Meia-Noite em Paris, sabe? Meu sonho é dar um rolê na Paris dos anos 20. Mas é só pra dar um rolê mesmo, viu? Bate e volta, não dá pra ficar lá não. E os ícones de estilo dos anos 20 são as mulheres mais incríveis que vocês podem imaginar, porque elas foram muito engajadas não só na moda, mas também em várias outras esferas da sociedade. No esporte, nas artes, nos movimentos sociais. Então continua aí grudado comigo que agora eu vou te apresentar 5 ícones de estilo que marcaram a década de 1920. Antes da gente começar, já vai deixando seu like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí sempre que tiver vídeo novo aqui o YouTube te notifica para você vir correndo assistir. E segue também o @Crônicas da Moda no Instagram, porque eu posto muito conteúdo legal sobre a história da moda por lá, que eu tenho certeza que você vai amar. Agora sim, vamos para o nosso primeiro ícone de estilo dos anos 20, que não poderia ser ninguém diferente dela, Gabrielle Chanel. Gente, não existe falar da moda dos anos 20 ou dos anos 20 de uma forma geral sem citar Coco Chanel, porque essa foi a época áurea dela, tipo o auge da carreira, o auge da vida dela, foi a época que ela literalmente transformou a moda de ponta cabeça. Bom, Gabrielle Chanel nasceu em 1883 numa família muito pobre. A mãe dela era lavadeira de roupas e o pai era feirante. Aos 12 anos, ela ficou órfã de mãe e ela e suas irmãs acabaram indo morar num convento, que também era um orfanato, que também era um colégio de freiras, é meio tudo junto e misturado. E aí, quando ela atinge a maioridade, né, Chanel sai do convento e junto com uma de suas irmãs ela vai trabalhar num bar. As duas cantavam, né, faziam tipo assim uma dupla, né? Inclusive é nesse bar que ela vai ganhar o apelido de Coco, porque Coco era o nome de uma música que elas cantavam. Aí, gente, a gente tá bem no iniciozinho do século, tá? Ali entre 1903 e 1904. E é nesse bar que Chanel vai conhecer o seu primeiro amante, na verdade, né? O primeiro de uma longa lista que ela vai ter ao longo da vida, que é o Etienne Balsan, que é um cara muito rico, já bem mais velho que ela, um bon vivant, solteirão, e que vai apresentar a Chanel à High Society parisiense. E aí, nessas apresentações, ela vai conhecer o cara que, sim, vai ser o grande amor da vida dela, que é Boy Capel, que também era muito rico. E é ele que vai financiar a abertura da primeira loja de Chanel, que era Chanel Molds, quando ela ainda só vendia chapéus lá em 1910. Eu gosto de dizer que Chanel já era adepta da moda dos anos 20 muito antes dos anos 20 chegarem. Se você já assistiu meu vídeo sobre os ícones de estilo de 1900 e 1910, lembra que a moda desse período era bastante rebuscada, né? Era a Belle Époque, então tudo era com muito bordado, com muita renda, com muito fuxico, com muito babado, né? Golas altas, silhueta em S, os chapéus enormes, enfim. E Chanel achava tudo isso achava essa moda horrível. Para ela era como se literalmente a mulher se escondesse, né? No meio de tanta coisa que colocava em cima dela. Então, desde essa época, ela já foi adepta de uma moda mais simples, né? Com cores mais sóbrias, já usava muito preto, os vestidos dela eram mais básicos, os chapéus também eram sem frufrus, era uma coisa bem clean. E muitas vezes ela roubava as roupas dos seus amantes, né? Roubava no bom sentido. Ela pegava a calça, a camisa, o colete, vestia e saía andando na rua naturalmente. E ela realmente se inspirou muito no guarda-roupa masculino para fazer suas criações, ela é famosa por isso. Mas ela não fez isso no intuito de masculinizar a mulher, muito pelo contrário. Ela foi buscar no guarda-roupa masculino o conforto, que era uma coisa que era muito mais presente lá, do que no guarda-roupa das mulheres no início do século XX. Aí, quando chegaram os loucos anos 20, Mademoiselle Chanel estava no seu auge. Ela era literalmente o talk of the town em Paris. Todas as mulheres copiavam seu estilo, até o seu cabelo, que naquela época já era curtinho. Ela se tornou praticamente a mãe do estilo dos anos 20, né? Com vestidos mais curtos, soltos, sem espartilho, cintura baixa, cabelo curto e colares compridos e, se fosse de pérola, ainda melhor.
Coco Chanel era a personificação da mulher liberta, independente, solta das amarras da moda rígida de antes. E nesse período ela vai ter muitas criações icônicas que estão aí na moda até hoje, né? Como o perfume Chanel número 5, de 1921, que está aí fazendo 100 anos esse ano. O Little Black Dress, de 1926, que é o famoso pretinho básico, né? Nessa mesma época ela vai colocar calças para passear lá na Riviera Francesa, na praia. E ela ainda vai elevar as pérolas a um novo patamar. Na verdade, não só as pérolas, os acessórios em geral. Eles vão virar assim a cereja do bolo, a parte principal de um look de Coco Chanel. Porque aí ela vai mostrar o poder que eles têm, né, de transformar uma roupa. Você pode usar a mesma roupa de dia e de noite para ocasiões diferentes, só mudando os acessórios e você tem looks completamente opostos, né? Isso é um conceito básico, né, pra gente hoje em moda, todo mundo fala disso, mas naquela época, lá em 1920, era uma coisa bastante inovadora, né? Inclusive, ela tinha uma mania muito sensacional, que era de misturar bijuterias com joias. Naquela época, a bijuteria não era coisa nem que se falava, né? Porque mesmo uma pessoa mais humilde, que não pudesse ter grandes joias, nem herdasse joias de família, ia ali juntar o seu suado dinheirinho para comprar, nem que fosse uma correntinha de ouro, um broche, um pingente, porque aquilo era quase como se fosse um patrimônio para a pessoa. E era um investimento também, porque ela sabia que se em algum momento ela precisasse daquele dinheiro, ela podia vender aquela peça, né? Então, quando a Chanel chegava nos lugares, ela estava lá com seus colares, brincos, pulseiras, etc. O pessoal olhava e fazia: tem alguma bijuteria aí, mas ninguém sabia dizer qual era, porque quando ela colocava, ela era tão elegante que tudo nela parecia ser a coisa assim mais preciosa e mais cara do mundo. Bom, obviamente eu não vou conseguir te contar a história completa de Chanel aqui, porque ainda tenho mais 4 histórias para te contar nesse vídeo, mas se você é tão fascinado pela história de Coco Chanel como eu, tem que assistir o meu vídeo sobre ela, o link tá aqui em cima e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. Nosso ícone de estilo número 2 é Suzanne Lenglen, ou La Divine, como chamavam os jornais franceses. Suzanne foi apenas a primeira grande estrela do tênis feminino. Ela começou a jogar aos 11 anos, tendo seu pai como treinador, e aos 15 ela já estava na final do Roland Garros, o maior torneio de tênis da França, que existe até hoje. Nas quadras, Suzanne era arrasadora, seus saques eram incríveis e ela conseguia prever os movimentos, né, das jogadas das adversárias. Então ela praticamente dominava o jogo em todo momento. Só para vocês terem ideia, entre 1914 e 1926, ou seja, no espaço aí de 12 anos, ela ganhou apenas 31 campeonatos, tá bom? Haja pescoço, viu, para segurar tanta medalha. E tem mais, viu? Durante 6 anos consecutivos, ela esteve no primeiro lugar do ranking mundial. Foi 6 vezes campeã de Wimbledon, levou ouro nas Olimpíadas da Antuérpia em 1920 e não perdeu uma partida sequer durante 7 torneios seguidos, invicta. E Suzanne, obviamente, também foi um ícone da moda dos anos 20. Na verdade, eu diria que foi ela que levou a moda para as quadras de tênis. Até aquela época, ou melhor, até a década anterior, as mulheres jogavam tênis nesses trajes. Dá para imaginar? Com blusa de manga comprida, saia, nágua, espartilho, o pack completo, né? E isso nada mais era do que a mesma roupa que elas usavam no dia a dia, só que adaptada para jogar tênis. Quer dizer, eu não sei nem se dá pra dizer que era adaptada, né? Porque eu não vejo como você consegue correr numa quadra com essa saia e fazer os saques, né, com essa camisa. Bom, e Suzanne inovou e conseguiu elevar ainda mais o seu nível de jogo usando roupas mais confortáveis. Ela usava uma saia mais curta e plissada, sem anágua, que permitia, né, melhor os movimentos dela na quadra, e também uma blusa sem mangas. E tinha uma coisa que ela colocava que eu acho um charme. Ela amarrava assim um lencinho na cabeça e prendia com um alfinete ou com um broche de joia. Mas como a gente vive numa sociedade machista até hoje, você imagina o bafafá que essa roupinha dela não deu na época, né? O assunto não foi sua performance brilhante nas quadras, não, claro que não. Mas sim as suas pernas de fora. Gente, só pra vocês terem ideia da loucura que era o tênis naquela época, o tênis era assim um esporte praticado pelas elites, né, pelos riquinhos, e era tido como um esporte amador, né? Então era como se fosse assim o baba ou a pelada da galera endinheirada.
E aí todos os campeonatos e torneios que tinham eram organizados por associações que apoiavam esse amadorismo, né? Então em muitos desses torneios a participação de Suzane era negada por ela ser uma profissional, ou seja, ela não podia jogar por ela ser literalmente boa demais. Bom, mas voltando para a moda, o fato é que Suzane era uma mulher realmente muito elegante dentro e fora das quadras. Seu estilista preferido era Jean Patou, que já fazia naquela época roupas esportivas, assim como Jane Lanvin, né, já estava entrando nesse ramo aí. Inclusive, em 1925, Jean Patou chegou a abrir uma loja em Paris exclusiva para roupas para praticar esportes. Suzane aposentou sua raquete aos 27 anos e depois foi trabalhar numa loja de roupas esportivas. Depois de um tempo, ela saiu de lá e foi ser diretora da escola de tênis do governo francês até os seus 39 anos, quando ela faleceu de leucemia. Hoje, a segunda quadra mais importante do Roland Garros leva o seu nome. Nosso ícone de estilo número 3 é Baba Delanger, a It Girl, a influencer, a blogueira dos anos 20. Ela era filha de um banqueiro francês naturalizado britânico e sua mãe era um tanto excêntrica, né? Então Baba teve uma infância bastante peculiar. Ela morou na antiga casa de Lord Byron, aquele célebre escritor romântico, né, inglês. A mãe dela, quando ela era criança, vestia a menina toda de dourado, dos pés à cabeça. E ela ainda tinha um babá, isso mesmo, um homem, um babá, que era um cara egípcio, altão, que só andava com um turbante e que levava ela para todos os lugares, para o balé, para a escola, para a casa da amiga, era assim quase a sombra dela. Então nesse meio que ela cresceu, ela tinha uns gostos bastante diferentões, né? Baba Delanger era a imagem perfeita do estilo à la garçonne que bombava nos anos 20. Ela tinha um rosto fino, né, uma figura, né, um corpo esguio, esbelto, um cabelo preto curtinho que não tinha um fio fora do lugar. Adorava usar o cajal preto nos olhos, né, cajal era uma substância, tipo uma tinta preta, né, que era tipo delineador daquela época, e ela adorava. Ela também amava passar glitter nas pálpebras, mais atual que isso, impossível. E as unhas sempre pintadas de marrom. Ela amava um look monocromático, isso era a cara dela, e suas roupas eram sempre muito minimalistas, porque ela achava que isso destacava, né, o seu rosto, né, a sua figura esbelta. Tanto é que boa parte do seu guarda-roupa estava lá com a etiquetinha Chanel, e ela também era muito amiga da própria. Em 1923, Baba casou com um príncipe francês, né, um nobre, e aí, gente, juntos, eles deram, assim, algumas das festas mais apoteóticas, mais bombadas dos anos 20. Sabe aquelas festas que passam naquele filme O Grande Gatsby, com Leonardo DiCaprio? Era tipo aquelas festas que eles ofereciam, o auge. Isso me lembrou que eu tenho uma coisa para contar para vocês antes da gente continuar. Provavelmente você já ouviu essa expressão em algum lugar, ou leu aí em algum livro, em algum filme, que são os loucos anos 20, que é uma expressão muito comum para definir essa época onde estava todo mundo muito numa vibe festiva, animada, galera loucona, né, dançando até o dia amanhecer, e essa coisa toda. Mas por que será que os anos 20 foi toda essa apoteose? Pensa comigo. Século 20 chegou, todo mundo, novo século aí, bora lá e tal. Aí o que acontece? 1912, Titanic afunda. Morrem várias pessoas. 2 anos depois começa a Primeira Guerra Mundial. Morrem várias pessoas, dura 4 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial em 1918, já emenda com a pandemia da gripe espanhola, que morre mais um bocado de gente no mundo todo. E aí quando chega 1919 é o ano da ressaca, né? As pessoas precisam de um tempo para se recuperar de tanta porrada que tomaram na última década. Então, quando chegou 1920, a galera tava loucona, a galera queria viver como se não houvesse amanhã, porque para eles não havia mesmo. Eles tinham vindo de uma década inteira de mortes, vendo gente morrer. Então a ordem era, vamos aproveitar a vida, só se vive uma vez, a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, então é cachaça pra dentro e dança até o dia amanhecer. Por isso que a moda dos anos 20 é tão glamourosa e tão cheia de brilhos e paetês e penas e plumas, né? E a maquiagem é super exagerada, super marcada, mas ao mesmo tempo é uma moda muito confortável, com os vestidos mais soltos, mais curtos, sem espartilho, mais fáceis, né, de você vestir sozinha. O cabelo curtinho era mais prático de arrumar. Tudo que permitia o movimento estava na moda.
Tanto é que a gente vai ver em muitos vestidos de festa, né, dessa época, era comum você ter franjas, ou ter alguma simetria, ou ter pontas, né, na saia do vestido, tudo que remetia ao movimento. Agora é a vez da gente falar do nosso ícone de estilo número 4, que é a maravilhosa Josephine Baker. Josephine foi uma dançarina muito famosa, conhecida por ser uma mulher muito sensual e muito carismática, né? Dá pra ver na foto dela que ela parece ser bem simpática. Só que não dá pra gente definir Josephine simplesmente como uma dançarina, porque ela foi muito mais do que isso. Ela desafiou todas as convenções sociais da sua época, foi ativista, participou de grandes momentos da história e ela superou todas as expectativas que uma mulher negra de origem humilde tinha lá nos anos 20. Josephine nasceu em 1906 lá no sul dos Estados Unidos e desde pequena começava a dançar, né? Ela sempre gostou, então ela já participava de alguns espetáculos lá na sua cidade e aos 15 anos ela já estava na Broadway. Foi lá que ela começou a fazer sucesso e foi convidada para apresentar um espetáculo em Paris, no Teatro do Champs-Élysées. Gente, quando Josephine chegou em Paris, ela se apaixonou por aquela cidade, ela se sentiu em casa, assim, ela não queria mais voltar. Ai, Josephine, eu te entendo, Paris é tudo, também me sinto em casa lá. Bom, Paris nos anos 20 fervilhava, né? Todos os grandes artistas estavam lá. Pablo Picasso, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Josephine virou a musa inspiradora de todos eles. Ela começou a fazer muito sucesso lá, sendo ovacionada em todas as suas apresentações, virou uma grande dançarina do teatro de revista francês e começou a ser convidada para se apresentar nos principais teatros, né, nas principais casas de show da época, como o Folies Bergère e o Cassino de Paris. Agora eu imagino que você está aí se perguntando como era o estilo de Josephine Baker. Para definir em uma palavra, luxuosíssimo. Ela vivia coberta de joias, de peles. Naquela época podia, né, esse tipo de coisa. Ela tinha, gente, um carro exclusivo que era a cor do carro era do tom da pele dela. Era uma coisa assim sensacional. E ela ainda tinha uma chita de animal de estimação. A chita é, tipo assim, um parente da onça, né? E ela caminhava com sua chita por Paris, né? Como se fosse seu cachorrinho, seu gatinho. Em 1937, ela se casou com um francês e conseguiu se naturalizar francesa. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela atuou como informante do governo francês. Ou seja, ela foi uma espiã. Na época, como ela era artista, ninguém imaginava que ela fosse ser uma espiã, né, do governo francês, da resistência francesa, né, na verdade. Então ela ia lá fazer suas apresentações para os oficiais alemães e tal, e ficava com o ouvido ligado, né? Tudo que ela escutava que era importante, ela anotava nas suas partituras com tinta invisível, escondia assim no sutiã, né, na roupa íntima, e ela conseguia atravessar as fronteiras sem ser revistada, porque nem sonho, ninguém imaginava que uma dançarina pudesse ser uma espiã. Tanto é que depois ela foi condecorada pelo general Charles de Gaulle por isso. Bom, mas ela não viveu em Paris a vida toda, né? Ela viajava o mundo se apresentando e fez muitas viagens aos Estados Unidos, não só em turnê, né? Mas também para se articular com as lideranças negras da época e pôr um fim à segregação racial. Inclusive, em 1963, na histórica Marcha Washington, né, liderada por Martin Luther King, ela estava lá e discursou junto com ele. Bom, e Josephine continuou fazendo muito sucesso durante todo o século XX. Parecia que quanto mais o tempo passava para ela, mais sucesso ela fazia. Ela chegou a vir ao Brasil algumas vezes, umas 4 vezes para se apresentar, e ela faleceu em 1973, deitada na sua cama e rodeada pelos jornais que elogiavam a sua última turnê. Ela foi a primeira afro-americana a receber honras militares francesas no seu enterro e lá em Paris tem uma praça com o nome dela nos bairros mais famosos, que é o Montparnasse. Nosso quinto e último ícone de estilo dos anos 20 é Anna May Wong, a primeira estrela sino-americana de Hollywood. Seu nome verdadeiro era Wong Liu Tsong, acho que fala assim. Ela nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1905 e já fazia parte da segunda geração de chineses nascidos nos Estados Unidos. Bom, como ela nasceu na terra do cinema, desde pequena ela sempre teve muita aproximação com esse universo. Ela gostava de ficar assistindo as gravações dos filmes de Hollywood que aconteciam lá em Chinatown e ela cresceu com esse sonho de ser atriz.
Tanto é que ela acabou mudando o nome dela para ficar um pouco mais ocidental e facilitar a entrada dela nesse meio super seleto. Seu primeiro filme foi aos 14 anos, ela atuou como uma figurante, mas depois ela recebeu vários papéis de destaque, sendo uma atriz de bastante renome na época. Sobre seu estilo, Anna May Wong gostava de se vestir com um traje típico da China, né? Que é o vestido Xiaozhan, ou Qipao. Não sei se fala assim, gente. Mas é esse vestido, né, que tem aquela golinha alta e ele cruza aqui do lado e tem os botões aqui para abotoar, né? Nos anos 20, o orientalismo ficou muito na moda. Foi quando esse tipo de vestido passou a ser conhecido internacionalmente como uma roupa tradicional chinesa, né? E nessa época, Xangai era a capital da moda na China. Era conhecida por ser a Paris do Oriente. Tanto é que era muito comum que várias lojas ao redor da Europa, principalmente em Paris, importassem tecidos da China para fazer roupas ocidentais. Então, Anna se tornou a personificação, a figura modelo dessa tendência oriental que estava rolando na época, né? E ela gostava muito de se vestir assim, não só porque era uma tendência, mas também porque era uma forma dela valorizar a própria cultura, né, do país de origem dela, da família dela, né? Porque, inclusive, o fato dela ser descendente de chineses era muito complicado para ela no mercado de Hollywood. Isso fez com que ela perdesse vários papéis por conta do preconceito, da xenofobia. Apesar dela ter feito muito sucesso, a maioria dos seus papéis eram de vilãs, de concubinas, né? E assim, o auge para ela, né, do descaso foi quando ela fez um teste para um filme, né, para protagonista de um filme que se passava na China, né, e que era sobre uma família rural chinesa, e ela estava achando que o papel de protagonista estava no papo, né, porque afinal ela tinha origem chinesa, ela era chinesa. Mas eles preferiram dar para outra atriz ocidental e ofereceram a Anna um papel menor de uma concubina, e ela ficou muito chateada com isso. E o pior foi que essa atriz que fez no lugar dela ainda levou o Oscar pelo papel. E se você quiser ver mais sobre Anna May Wong, tem uma série na Netflix chamada Hollywood, que já se passa nos anos 60, né? Bem depois dos anos 20, mas que ela tá presente lá. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história dessas 5 mulheres super inspiradoras, né? E se você não viu ainda o meu outro vídeo sobre essa série dos ícones de estilo do século 20, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição para você conhecer os ícones de estilo de 1900 e 1910, que tá muito legal. E agora eu quero ver vocês aqui nos comentários me contando se gostaram, o que acharam, qual história vocês mais gostaram, qual dessas mulheres vocês queriam ter a possibilidade assim de conhecer, né, na vida real, né? Eu confesso que eu queria conhecer todas, mas assim, acho que as minhas preferidas seriam Josephine Baker e Chanel, obviamente. E agora eu quero saber qual é a sua. Me conta aqui. Até a próxima!